profissão de vendas é a profissão que mais tem, talvez, no mundo. É uma profissão que mantém todo mundo dentro de uma empresa. E a profissão mais esculachada. Pode ser. Eu falei, cara, as pessoas tinham vergonha de bater na porta pela atividade. Eu falei, não. Falei, o vendedor, o que ele faz? Ele pega um produto ou serviço e leva lá para você para te ajudar. Como é que eu tenho vergonha de ajudar as pessoas? Só que a maneira como é embalada, você sabe, primeiro as pessoas compram a caixa, depois ela compra o conteúdo. Então, essa maneira como é embalada a profissão de vendas era muito feia. Aí eu falei, cara, não, eu vou trazer o orgulho para as pessoas, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas não fazem porque elas não sabem ali, elas não fazem porque elas têm vergonha. Eu falo, eu tenho vergonha de vender. Você não tem vergonha de vender. Você tem vergonha do que precisa fazer para vender. Então, vamos resgatar essa autoestima, essa coragem. E aí o vídeo, que é o segundo mais visto, não é o mais do meu canal, mas é o mais famoso, que é o Vendedor Bonzinho Não Vende. Esse vídeo explodiu porque a gente trazendo à tona o orgulho. Falou, cara, você vai fazer uma troca com o seu cliente. Seu cliente, ele não está fazendo um favor comprando de você. Então você não precisa ir com o rabo no meio das pernas. Você não precisa começar a ligação, desculpa, tá te atrapalhando. Você não está atrapalhando. Você está ligando para ajudar ele com algum tipo de dor do produto e do serviço que é bom para os dois lados. Então você está ligando para dar uma oportunidade. Veja, é um treinamento de mindset, imagino eu. Do jeito que você está falando, você está treinando o mindset do cara. Primeiro. Mindset, concordo, total. Por que o cara, quando ele até liga, por que o trabalho de vendedor é o trabalho que mais tem turnover, né? As pessoas saem. Por quê? Porque o cara, ele vai fazer, ele tá precisando de dinheiro, aí ele pega o telefone, ele vai ligar. Ele tá cagão. Ele tem vergonha da profissão, ele não conhece muito bem o negócio, aí ele liga, ele já liga acuado. Você imagina, você tá com medo, você olha um cara imenso, lá dentro do MMA, você fala, caramba, velho, o cara tem o dobro do meu tamanho, você já tá com medo. Sim. Então você já pegou o telefone e foi fazer uma visita com medo. Você fala, pai amado, imagina, esse cara vai arrancar minha cabeça. Aí do nada ele, ele bate o pé bem forte no chão. Você aquela tremenda, meu Deus do céu, ele vai arrancar minha cabeça e as pernas. Aí você começa a ficar com medo. Aí ele faz cara de bravo. Aí você fala, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso. O cara já vai com medo. Aí ele toma um não. Segundo não, terceiro não. Mano, ele vai embora. Ele vai embora. Entendeu? Então ele tá com o script. Mas ele tá com medo. Né? Ele tá com medo. Então ele tá olhando aquilo lá. Ele tá fazendo. Então, vendas começa na cabeça primeiro. Show. Tá? Legal. Depois ele vai pra parte de técnica. Uma pergunta que eu ia te fazer então, Thiago. Vamos lá. Todo mundo é vendedor? Que é um outro paradigma. Depende do que você entende por vendedor. Qual que é a primeira coisa que a gente faz lá no módulo, né? O que é um bom vendedor, né? O que define um vendedor? Aí você percebe que cada um acaba dando uma opinião. Então você tem muito bem. Então, cara, o que é um vendedor? Pô, o cara consegue fazer a venda justa, tal, o trabalho. Essa atividade qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. O que facilita ou atrapalha? Como qualquer outro, isso que é legal, porque parece que vendas é um planeta à parte, é igualzinho o outro. É sobre gente. Como qualquer outra profissão, as pessoas têm habilidades naturais que facilitam a execução. Por exemplo, tem gente que tem essa inteligência física. Então, o cara, ele tem um formato do corpo, ele tem uma... que ele vai fazer... Eu tenho amigos assim, qualquer esporte que ele fizer, ele vai fazer bem. Então, ele vai jogar bola bem, ele luta bem, ele vai fazer um esporte bem, ele tem aquela inteligência física dele, ele tem um controle motor, né, muito bom. Então, isso ajuda, isso vai tornar ele um Neymar? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, assim, essa habilidade ajuda a aplicar algo. Com vendas, então, depende. Então, qual é a atividade de venda? A atividade de venda é para fazer ligação, aquela específica, né? Ter argumentos, ser consistente, ser um pouco determinado, forçar um pouco mais, né, o seu trabalho. Então, essas coisas, tem gente que tem essa naturalidade. Tem gente que se comunica muito bem. Então, ele tem que falar, né, usar uma frase como a gente usa muito do controle de objeção, né, perguntar, dar uma peitada no cliente. Para ele que se comunica bem, é muito tranquilo. Quem tem esse desafio, é mais introspectivo, ele vai ter mais dificuldade em executar. Mas não necessariamente. Eu lembro quando eu trabalhava como gerente de uma empresa de eventos, o melhor vendedor era o cara mais... Ele falava, tem baixinho, assim pra dentro. O cara ganhou um carro naquele ano. O melhor vendedor. Olha aí. Os outros eram tudo sarrista, contador de piada. Ele ria, mas ele fazia muito bem. Ele fazia a abordagem muito bem, ele apresentava a proposta, né, do evento muito bem, ele fazia as atividades. Era um cara disparado, o cara mais quieto do grupo. Então, todo mundo pode ser. As habilidades facilitam, mas, por exemplo, todo mundo pode ser empreendedor? Não. Teoricamente, você vai lá, abre o CNPJ, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode ser um empreendedor. Agora, um empreendedor bom, ruim, médio, cresce. Eu tenho um monte de desafio natural meu que não me certificaria para ser um ótimo empreendedor. Por exemplo, eu odiava finança.
naturalmente, não é algo natural meu, que eu faço conta rápida, não sei o que tem. Não é natural meu. Só que, meu amigo, se você não fizer conta, né? Se você só tiver o espírito de venda na empresa, você quebra a empresa. Mas, Thiago, você não concorda que um vendedor pode não ser um empreendedor, mas um empreendedor tem que ser um vendedor. Se ele quiser ter... Ou então, como empreendedor, ele tem uma atividade, ele tem uma possibilidade que ele não tem como vendedor. Ele pode trazer um sócio e complementar ele. Sim. Mas para um empreendimento dar certo, alguém tem que Precisa vender. Então, a pergunta que eu fiz foi mais no sentido seguinte: você não acha que independente da profissão, se é ser humano, a gente está vendendo o tempo todo? Seja um serviço, uma ideia ou um produto? Eu até brinco e falo, até para casar você precisa se vender. Porque se você não soube se vender, você não casa. Então, é nesse sentido, você não acha que vendedor, aí depende daquilo que você falou, dependendo de como você enxerga isso. Eu enxergo, cara, é quando eu preciso vender alguma coisa, seja uma ideia, um produto ou um serviço. É muito dizer que todo mundo, seja médico, advogado, empreendedor, todo mundo é vendedor. Todo mundo. Eu vou dar um exemplo clássico. A minha esposa odeia venda. Odeia. Como assim? Odeia. Ela tem horror de vender coisa. Ela tem uma empresa. Ela é extremamente habilidosa, premiada, prêmio internacional da empresa. Mas ela já teve empresa dela de consultoria. Não deu certo porque não vendia. Não gostava. Só que ela tem poucos seguidores, mas ela fala muito sobre filho, né? Que a gente tem 2 e tal. Ela vive muito, ela se comunica muito bem. Então, olha só, ela se comunica bem pra caramba. E então ela faz muito teste de produto, remédio para criança, roupa, tal. Ela faz muito bem. Você olha os stories dela, tem várias coisas, que às vezes as pessoas mandaram para mim, para fazer um recebidos, né? Pô, eu fiz lá, tal. Ela fez no dela, ela tem 2.900. Cara, tipo assim, a pessoa ligou e falou, cara, veio 6 pessoas no post da sua esposa. E o seu veio 1. Ela vende absurdamente bem ali. Porque o que é venda? Pô, venda é ter um perfil de cliente bem definido, e ela tem lá, o pessoal que segue dela ou é familiar ou é mãe, né, que segue bem ela lá. Ela não é blogueira, nada, mas ela gosta muito de compartilhar. Então, ela tem um perfil muito bem definido, né? Ela comunica o produto muito bem, ela faz comparativo, então ela fala de características e benefícios para a pessoa, e aquilo tem que encaixar com o dia a dia. Então, tem gente que está precisando, tem gente que não está. Então, assim, esse é o desenho de vendas. Esse é o desenho. Então, mas para ela é uma péssima vendedora, ela odeia vendas, e ela faz o processo de venda. Então, assim, se você respeitar o processo, funciona. Então, todo mundo pode ser vendedor. Que legal.